O Roberto Campos Neto, quando era presidente do Banco Central, ele gerou uma expectativa muito ruim em relação aos caminhos que o país estava tomando. Ele entrou em conflito direto com o presidente Lula, conflito que é midiático, né? Porque aí vem uma coisa importante, ele se sentou para conversar uma vez com o presidente Lula e se sentou dezenas e dezenas e dezenas de vezes com o Bolsonaro. Mas as declarações dele eram sempre no sentido de o fiscal está me preocupando demais, a inflação isso, a inflação aquilo, e os dados não estão vindo bem. E aí o que aconteceu? As expectativas pioraram absurdamente. E aí a gente até questiona, né? Foi quando teve aquela questão do relatório Focus, que até agora não deu em nada aquela história. Vocês se lembram, no Brasil é impressionante como escândalo não dá em nada, né? Pedro Guimarães na Caixa não deu em nada até hoje, o escândalo do Focus não deu em nada até hoje, né? O escândalo do Pablo Marçal não deu em nada até hoje, as pessoas todas se revoltam, e eu sempre falo aqui, quando eu falo eu sou criticado, eu falo daqui a 2 semanas ninguém mais está falando disso. Eu sempre falo isso, ninguém mais fala de nenhum desses escândalos. Mas com aquela história do relatório Focus, mídia falando que a inflação tinha fugido completamente da ancoragem, né? Ou seja, das expectativas, começou esse ciclo de alta de juros, mas o pior de tudo, o seguinte, as expectativas que são ali controladas pelo mercado financeiro, leia-se os grandes bancos e corretoras, leia-se as pessoas que são donas desses bancos e corretoras, todas elas têm nome e sobrenome, né? Essas pessoas começaram a apostar muito contra o Brasil. Como é que se aposta contra o Brasil? Você compra o dólar, você toma a taxa de juros. O que quer dizer tomar a taxa de juros? Você aposta que a taxa de juros vai subir, a taxa de juros futuro, e você vende bolsa. E o Brasil é o kit contrário do Brasil. Tem o kit pró-Brasil, esse é o kit contra Brasil. E as coisas começaram, assim, a piorar absurdamente aqui no Brasil. Quando isso acontece, dentro desse nosso modelo, e agora, Panuzzi, é muito importante isso que eu vou falar agora. Tudo isso que a gente está falando é dentro dessa nossa lógica. Qual que é essa nossa lógica? Essa nossa lógica é o tripé macroeconômico, é o regime de meta de inflação que tem que ser buscada a qualquer custo, é essa lenda da responsabilidade fiscal. Esse né, é o paradigma que a gente tem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. Alguém aqui acha que o objetivo desse governo é quebrar esse paradigma? Vamos lá, respondendo sinceramente. É ser um governo disruptivo e quebrar esse paradigma? O modelo econômico do Brasil vai ser diferente com esse governo. Alguém acredita nisso aqui? Não. Se acredita, está completamente errado. Não tem a menor chance. Não é isso. Não é isso que esse governo quer. Esse governo quer manter esse paradigma econômico e ele acredita, eu não acredito, tá? Mas eu estou falando no que esse governo acredita, que dá para ter um mercado mais justo, dá para ter um mercado mais bonzinho, dá para ter um mercado onde as pessoas pensam um pouco nos mais pobres, dá para ter o pessoal do mercado ganhando dinheiro e os programas sociais também coexistindo. Então, isso é o que esse governo acredita. E por que eu estou falando isso? Não adianta a gente querer que o Banco Central, que o Galípolo, que o Haddad no Ministério da Fazenda, que o fulano no Ministério do não sei o quê, façam o que a gente gostaria de fazer se o mandato dessas pessoas não é essa. O mandato dessas pessoas não é. O mandato dessas pessoas não é quebrem com a lógica desse sistema. O mandato dessas pessoas vamos fazer o Brasil ter um crescimento ali justo no PIB, dar um ganho real no salário mínimo. O que é ganho real? A gente fala ganho real do salário mínimo, parece que é R$10 por ano, assim, né? O preço de uma coxinha ali no bar, por ano, por mês, desculpe. Você pode comer uma coxinha mais por mês, que é o ganho real do salário mínimo. Vamos fazer com que aqui o programa, e aí tem alguns programas, óbvio, tudo isso é importante, ali o programa de refinanciamento da dívida do estudante, o programa o pé de meia, tudo isso é legal, mas não é quebra de sistema. Neste modelo, quando o Galípolo assume o Banco Central, vamos lembrar, ele assume depois do país ter incendiado com o mercado. Depois do dólar ter ido a 6,30,
depois do governo ter queimado dezenas de bilhões de dólares. Tem gente que é só vender reserva que a gente tem um monte, mas ninguém vê o quanto as reservas caíram nos últimos meses. Não tem reserva para enfrentar mercado não, gente. Não tem, porque quando o mercado negocia por dia dezenas de bilhões de dólares da moeda brasileira, estou falando no mundo inteiro. Então é o seguinte, se todo mundo tiver uma corrida contra o Brasil, dura um mês as reservas. Dura um mês e acabou. Entendeu? Então o governo entrou, o Banco Central entrou com aquela estratégia de não vamos vender reserva, vamos entrar cortando o programa social, vamos fazer isso, aquilo. Conseguiu controlar o dólar. O dólar veio ali para 6,15, depois 6,10, depois bateu em 6. Ele veio para baixo de 6. A gente sabe, não sei se vocês viram, saiu, acho que eu vi até aqui no ICL também, saiu uma pesquisa mostrando a relação que existe no Brasil entre o nível do dólar e a popularidade do governo na classe média. É total a relação. Por quê? Não é só porque a galera viaja para Disney, é porque o valor do dólar impacta direto combustível e alimentos. E aí o governo que está com esse medo de alimento, porque na ponta no supermercado tá caro pra caramba. Aliás, eu tô achando assim, as declarações dos ministros horrorosas, no geral, né? Tem sempre uma que é um pouco melhor do que outra, mas aquela declaração para explicar a inflação no preço dos alimentos é horrorosa. É aquela inflação tipo assim, não, tá tudo sob controle, tá tudo normal, tá tudo bem. Na verdade, o que aconteceu foi um problema que a gente não tem nada a ver com isso e no ano que vem vai melhorar porque a safra vai ser boa. Sabe aquele negócio que soa arrogante, um negócio, soa... É tudo errado, entendeu? As pessoas elas não conseguem se conectar com o povo e falar, realmente, essa questão dos preços, cara, a gente tem que atacar porque é um absurdo. É isso mesmo, o azeite mais barato tá valendo mais de 30 conto, entendeu? Você vai ver o preço de tudo, do tomate, o café tá um absurdo. Mas nos Estados Unidos o cara quer saber que o preço dos Estados Unidos tá caro? O cara que tá ali no supermercado, que tá fazendo feira? Entendeu? O Brasil, aí ele fala, mas o que eu tenho a ver lá com os Estados Unidos? O Brasil é um dos maiores produtores de café do mundo. Entendeu? O que eu tenho a ver com a Alemanha, o preço do negócio da Alemanha? Então, o que acontece? Esse governo, ele se agora resolvesse dar uma de... e obviamente não é o governo, é o Banco Central é independente do governo, mas é governo. Todo Banco Central atende a um governo. Vamos lá, vamos falar a verdade da vida. Se alguém acha que o Roberto Campos Neto ainda não estava na gestão Bolsonaro, também essa pessoa está completamente iludida. Então agora a gente tem o Galípolo, e o Galípolo ele corresponde ali ao alinhamento com o governo Lula. Se o Galípolo chega nesse primeiro e fala assim, não, a expectativa do mercado é 100%, né, que eu corte esses juros em 1%. Eu não vou fazer isso. Que eu suba esses juros em 1%. Eu não vou fazer isso, eu vou cortar os juros. Simplesmente o seguinte, ele não ia fazer essa revolução que a gente quer, porque o governo não vai fazer essa revolução. O governo, só para a gente saber, é o seguinte, o governo está com uma aliança de partido que está até votando para ter impeachment do governo. Esse é o governo que a gente está... É esse governo que vai fazer a revolução? O Trump, para mim, ele fez uma coisa que ele dá uma lição para todo mundo, que o Bolsonaro fez também aqui. Deveria ser lição para a esquerda. Você tem que entrar fazendo assim, o que tem que ser feito. Porque os primeiros dias, ninguém faz um impeachment de um presidente com um mês. Entendeu? Então é o seguinte, ele já entrou, já nomeou aqueles absurdos todos, não sei o quê, depois ele vai administrar isso. A gente não consegue fazer isso. Eu acho que a gente não consegue fazer, não é que não consegue, a gente não quer fazer. Esse governo não quer, nunca quis fazer esse governo. Esse governo acredita num governo de conciliação. Ele não faz isso só porque a gente fica repetindo aqui, porque é refém, porque não sei o quê. Ele acredita mesmo nessa conciliação. Que, novamente, eu não acredito, mas tudo bem, ele acredita. A gente pensa diferente. Agora, se o Galípolo chega ontem e fala o seguinte, eu vou chutar o balde, eu vou cair porque eu vou ser o herói brasileiro aqui. Sabe o que ia acontecer? A gente ia acordar hoje, esse dólar ia estar de volta a 6,20. Aí sabe o que ia acontecer? A gente queimou bilhões e bilhões de reservas, né? A gente fez todo um esforço de corte fiscal, não sei o quê, e olhar e falar assim, caraca, voltamos para casa zero do jogo. Sabe quando você cai naquele lugar do tabuleiro, que é o seguinte, volte pro início? Ia ser o que ia acontecer. Ele não ia ganhar nada com isso, porque ele não ia começar a revolução, entendeu? Ele ia ter um prejuízo gigante
para aquilo que o governo tentou fazer ao longo dos últimos meses. E ele não ia conseguir assim, manter essa queda de juros, porque as coisas iam sair do controle. Então, assim, o que ele está tentando fazer? Ele está tentando falar o seguinte: olha só, então, é isso mesmo, eu vou seguir com aquilo que foi combinado. Vocês podem, assim, esperar de mim previsibilidade. Essa é a grande mensagem de ontem dele. Vocês podem esperar não só de mim e do colegiado aqui. Vocês podem esperar previsibilidade. A gente não falou que ia subir 1%? Vai subir. A gente falou que na próxima vai subir 1%. Vai subir também. E a verdade é que tem um fator adicional agora, que é a questão dos Estados Unidos. Porque juros do Brasil não é só juros do Brasil. Os juros do Brasil é sempre os juros do Brasil em relação aos juros dos Estados Unidos. É assim no mundo inteiro. Os juros dos Estados Unidos é o benchmark, né? É a partir dali que a gente compara as outras taxas de juros. E ontem, os Estados Unidos parou de cair juros. Os Estados Unidos vinha caindo juros e ontem parou de cair juros. Por quê? O Banco Central lá justificou o seguinte, o Fed justificou, olha, entrou um governo novo, esse governo está fazendo várias medidas que a gente quer ver qual o impacto dessas medidas. A inflação, ela caiu, mas ela ainda está resiliente, ela não está conseguindo cair mais do nível que ela tinha caído, e essas medidas que o Trump está fazendo podem ter impacto inflacionário. Se ele mandar tudo que é imigrante embora, que não vai mandar, mas se ele mandar tudo que é imigrante embora, o que vai acontecer? O custo da mão de obra nos Estados Unidos vai subir. Se ele sair taxando o resto do mundo do jeito que ele está falando, o que vai acontecer? O preço dos produtos nos Estados Unidos vai subir. O que significa mão de obra e preço de produto subir? Significa inflação. Se tiver inflação nos Estados Unidos, ele vai poder continuar caindo juros? Não vai. Então, se na última queda de juros do Brasil, os Estados Unidos caiu e o Brasil caiu, ontem o Brasil, e o Brasil subiu, ontem o Brasil subiu, mas os Estados Unidos não caiu. É como se fosse, sabe aquele jogo de 6 pontos no futebol? Então, ontem o Brasil perdeu, mas o outro time empatou. Entendeu? O outro time não ganhou, não foi jogo de 6 pontos. É como se a gente tivesse subido um pouco menos a taxa de juros. Agora, o que a gente quer saber? Passado esse começo, em que a armadilha foi deixada pelo Roberto Campos Neto, qual vai ser o comportamento desse governo? Desse Banco Central? Vai ser continuar botando pilha contra, entrando em conflito com o governo, ou ele vai adotar uma outra postura que a gente chama de mais dovish? Dovish quer dizer que é mais assim de querendo estimular a economia, querendo cair taxa de juros, etc. Isso só daqui a 6 meses a gente vai saber, porque não vai ser nem agora, nem na próxima reunião do Copom. Nesses primeiros meses, o presidente do Banco Central, Galípolo, vai querer dar um choque de credibilidade atendendo o mercado. Não vamos nos enganar. E por que ele está fazendo isso? Porque, primeiro, foi uma bomba deixada pelo Roberto Campos Neto, e segundo, porque este não é um governo revolucionário, gente. Isso é um mandato que é dado, né, para os ministros todos, para os presidentes das empresas e do Banco Central. Então eu acho que ele fez, dentro da lógica do governo, ele fez o que tinha que ser feito. Se não fosse unânime, não ia adiantar nada que ia subir a taxa de juros e só ia ser pior para o mercado, então melhor ser unânime do que não ser unânime. E eu acho que vai poder julgar o Galípolo daqui a 6 meses e ver qual a trajetória que ele vai tomar com esses juros.